A paz do Senhor aos nossos amados irmãos, amantes da Escola Bíblica Dominical e da boa doutrina da Palavra de Deus. Sou o pastor Rosivaldo Cardoso, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Caxias, que tem como presidente nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares, um grande apoiador, motivador e incentivador da EBD e conservador da boa doutrina bíblica. Também quero adorar a Deus pela oportunidade e manifestar a minha gratidão à Comissão de Educação e Cultura da nossa SEADEMA, na pessoa de seu coordenador, pastor Osiel Gomes, que também é comentarista das lições bíblicas da CPAD. Ao nosso querido Eduardo Rabelo, que foi o mediador do convite, louvo a Deus pela vida de nosso reverendo pastor Pedro Aldir Damasceno, presidente da nossa magna convenção. Quero estender meus cumprimentos aos nossos professores da escola dominical que se esmeram, se esforçam, se doam em um planejamento metódico, sistemático e meticuloso a fim de oferecer a boa aula aos nossos amados irmãos, alunos e participantes da EBD. EBD é um projeto lindo que veio do coração de Deus e que deu certo na Assembleia de Deus. Considero o maior seminário teológico das Assembleias de Deus, a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre de 2020, estamos estudando na faixa etária dos adultos o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó, comentada por nosso ilustre pastor José Gonçalves, do vizinho estado do Piauí. No próximo domingo, dia 8, estudaremos a lição de número 6, que traz o assunto A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. O texto áureo nos diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática assim foi redigida. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Antes de começarmos a nossa aula, quero pontuar aos nossos professores de EBD que, ao planejar sua aula, nunca fuja do objetivo geral e nem se esqueça de trabalhar os objetivos específicos de cada tópico da lição. Dessa forma, lograremos êxito em nossa aula. E essa lição tem como objetivo geral destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Os objetivos específicos: primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E, por fim, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. O título da lição nos chama muita atenção em dois pontos. Quando o comentarista elenca a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, observemos que os personagens físicos centrais desta lição são Jó e o seu amigo Elifaz. É interessante sabermos um pouco sobre a vida de Elifaz. A Bíblia Sagrada não nos mostra de forma ampla quem era Elifaz, mas podemos perceber que o seu nome no hebraico quer dizer: meu Deus é forte ou meu Deus é vitorioso. Pelo significado de seu nome, dá a entender que ele era filho de pais piedosos, tementes a Deus, e isto revela a própria formação de Elifaz, a formação religiosa. Era um homem intelectual, teórico, versado nas coisas de Deus, amigo de Jó, procedente de Temã, uma região localizada ao sul da Palestina,
que viria a ser ocupada pelos edomitas, os descendentes de Esaú, e a lição nos apresenta os 3 pilares da teologia de Elifaz, conforme veremos em seus respectivos tópicos. Os irmãos poderão constatar isso em Jó no capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15 e o capítulo 22. O outro personagem central da lição é Jó. O significado do nome Jó é homem voltado para Deus. Como já estudamos na lição de número 2, ele era um homem da terra de Uz, da época patriarcal, contemporâneo talvez de Abraão, Isaque, Jacó, ou dos 12 filhos de Israel, que viveu de forma íntegra e justa na sua época, tinha um testemunho do próprio Deus, homem de caráter sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o outro ponto que me chamou a atenção no título da lição é o termo teologia, teologia de Elifaz. Os estudantes da Bíblia conceituam teologia como o estudo sobre Deus. E esta palavra, ela é oriunda do grego theos, Deus, e logos, que quer dizer estudo ou palavra. Então, teologia significa, de um modo amplo, um discurso sobre Deus. Percebemos no primeiro diálogo de Elifaz com Jó, nos capítulos 4 e 5, que é o ponto central desta lição, que a teologia de Elifaz se baseava no princípio que somente os pecadores sofrem e os justos não. Chama a atenção de nossos professores da EBD que, ao exemplo de Elifaz, não podemos crer em qualquer teologia. Toda teologia, ela tem que ser interpretada à luz da palavra de Deus. Temos que ter ciência da origem do teólogo. Quem é o teólogo? Conhecer a vida desse teólogo e ponderar se a teologia pregada pelo teólogo passa pelo crivo da palavra de Deus. Jamais podemos omitir o princípio hermenêutico, que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, e o que passa disso é heresia. O ponto 1 de nossa lição: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Temos os seguintes subtópicos. Primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Segundo, o homem colhe o que plantou. Terceiro, a queixa de Jó. O comentarista, no primeiro tópico, ele usa um termo forense, justiça retributiva, também conhecida como justiça punitiva. É a conhecida lei de Talião no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo a fez uso, falando da lei da semeadura e da colheita. O homem colhe o que planta. É a lei de causa e efeito. É aquela onde todo efeito, ou seja, todo acontecimento ocorre motivado por uma causa. Se Jó estava sofrendo daquela forma, é porque ele havia algum mal e estava recebendo por causa dele. Elifaz tinha esse princípio como certo e que não poderia ser de outra forma. Elifaz pontuava apenas a sua visão religiosa especificada, como se a verdade estivesse sujeita apenas ao seu pensamento, ao seu capricho ou à sua própria experiência. Nós vemos que a sua interpretação teológica surgiu de forma estranha. Capítulo 4 de Jó, versículo 12, está escrito: uma palavra se me disse em segredo. Literalmente, quer dizer, veio a mim uma palavra secretamente. E no versículo 15 está escrito: então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Observe que a palavra hebraica, ruach, é melhor traduzida aqui por vento em vez de espírito, podendo ser através da presença de um vento, conforme os estudiosos da Bíblia. Lembrando que Deus,
ele repreendeu a Elifaz por sua teologia equivocada. Nós lemos no capítulo 42, o versículo 7, e sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu tenho uma observação a fazer. Temos que ter muito cuidado com certas manifestações estranhas que daqui a acolá têm se manifestado nesses últimos dias da igreja na face da terra. O apóstolo Paulo nos advertiu isto em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Neste ponto é que começa o debate, o confronto das 2 visões teológicas, a de Elifaz e de seus amigos e a de Jó. A teologia de Elifaz preza a religiosidade tradicional de sua época, interpretando: só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo é porque havia pecado e tinha que confessá-lo. A visão de Jó era afirmando que Deus é transcendente e também um Deus imanente que olha para a sua criatura aqui na terra, que está conosco em todos os sofrimentos, que se revela aos seus filhos, que cuida dos seus filhos. E quando Deus prova um filho, ele tem como objetivo de refiná-lo, de melhorá-lo. E se ele nos prova, visa unicamente o nosso bem, visando-nos o aperfeiçoamento espiritual. E amorosamente o faz. Uma prova cabal é que Jó disse no capítulo 19, versículos 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Lamentavelmente, nos dias atuais, não são poucos que servem a Deus, tendo como motivação essa teologia tão nociva, tão prejudicial de Elifaz. Hoje, ela veio reciclada, camuflada, na terceira onda do pentecostalismo, a partir dos anos 80, como a teoria da prosperidade, da confissão positiva. Pensam que Deus está preso numa caixinha aos caprichos de uma tradicional religiosidade. E você, meu irmão, meu amigo, quero te dizer o seguinte: o fato de servirmos fielmente a Deus não nos torna imunes às lutas, às dificuldades, às provações. Pelo contrário, somos às vezes mais atribulados do que os ímpios, mas como disse Paulo, graças a Deus que nos dará a vitória por Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Quando nós meditamos na Bíblia, nós descobrimos que nem todo sofrimento é punitivo, como pregava Elifaz. Aliás, a Bíblia nos dá uma ampla visão teológica de sofrimento. E permita-me elencar a você, professor da IBD, vai servir como um subsídio para a sua aula, pelo menos 5 tipos de sofrimento que o ser humano pode passar à luz da Bíblia. Primeiro tipo de sofrimento que eu quero elencar: o sofrimento consecutivo. É o resultado dos erros cometidos pelos próprios homens, por exemplo, más escolhas que levam à morte, enfermidades decorrentes de vícios e etc. A Bíblia nos afirma em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vemos que nesse aspecto de sofrimento, Elifaz não estava no todo errado.
a própria lição nos explicita dos textos do Salmo 1 e o versículo 6, e 1 Pedro capítulo 3 e versículo 12, esse tipo de sofrimento. Mas temos também um segundo tipo de sofrimento na Bíblia, que é o sofrimento punitivo. Ele é aplicado por Deus ao homem quando esse não quer deixar a impiedade e a perversidade. Por exemplo, Faraó, no Antigo Testamento. Leia Êxodo capítulo 3, versículos 19 e 20. Os ímpios que morrerem sem Cristo nesta vida, leia 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Elifaz também tinha razão nesse tipo de sofrimento. Nós temos o terceiro sofrimento, à luz da Bíblia, que é o sofrimento corretivo. É a ação de Deus que visa levar o homem a deixar suas más ações. Ele sempre é aplicado no seio da igreja. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Leia também Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Agora nós temos o sofrimento instrutivo. Eu pontuo como número 4. É assim chamado porque não acontece como resultado de erros humanos ou a ira de Deus, mas é permitido com o objetivo de ensinar verdades sobre quem somos nós e quem é Deus. Por exemplo, Abraão. Leia Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 12. E você lendo esse texto, surge até a pergunta: será que a prova de Abraão não era porque ele estaria priorizando mais o filho da promessa do que Yahvé? Deus, ele queria provar a fidelidade de Abraão. E Jesus deu testemunho disso em João capítulo 8, versículo de número 56. Temos um outro exemplo no Novo Testamento dos discípulos. Mateus capítulo 8, versículo 27. Mas eu quero chamar a atenção do nosso querido e amado irmão, professor da EBD, que temos também o caso do personagem central desta lição, Jó. Segundo Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no seu sermão Satanás observando os santos, ele diz que Deus usou a sua criatura, Satanás, permitindo que Jó sofresse, porque, segundo ele, Jó tinha uma pontinha de autossuficiência em decorrência da sua vida santa. Ele estava começando a achar que tinha alcançado a perfeição fora do padrão humano, e antes que ele achasse isso e acabasse cometendo um pecado de soberba, Deus preventivamente usa o diabo para, desse momento, ser o verdadeiro instrumento para o aperfeiçoamento de Jó. Deus queria o bem de Jó, queria evitar que Jó chegasse à soberba e, ao mesmo tempo, fazê-lo com que Jó chegasse ainda mais perto de si. É tanto que no capítulo de número 42, pós sua restauração, Jó testemunha da sua nova forma de adorar ao Senhor. E por fim, temos o sofrimento redentivo. Esse sofrimento tem como objetivo beneficiar alguém. Leia 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, e Isaías capítulo 53, versículos 3 a 11. Portanto, ao teologizar, temos que ter cautela, cuidado, de não nos precipitarmos em julgamento quando A ou B estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Lemos nos Salmos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Peço que leia também o texto de João, capítulo 16, versículo 33, 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 5. Também nós não queremos aqui lançar as bases de uma teologia da aflição. O que intentamos realçar é a supremacia da graça divina. Ela é mais do que suficiente para consolar-nos em
todas as agruras. Nós temos no tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. O subtópico 1, ortodoxia engessada. 2, uma ameaça à tradição religiosa. 3, um defensor celeste. E o segundo objetivo específico desta lição é mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. No tópico 2, nós vemos que a teoria de Elifaz representa a tradição religiosa da época, e as palavras de Jó representam a quebra dessa tradição. No tópico 3, lemos os pecadores diante de um Deus infinito, com os seguintes subtópicos: Deus não se importa com quimeras humanas, Deus caminha com os homens. E o objetivo específico desse tópico é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Segundo a teologia de Elifaz, Deus não se importa com as queixas humanas, com as dificuldades, com os problemas, pois ele está muito acima do homem. Entretanto, Jó não concorda com isso. Deus havia de caminhar com os homens. Quero concluir dizendo a vós outros que é preciso deixar bem claro que, assim, uma lei, existe sim uma lei de semeadura e colheita. A Bíblia mostra isso com muita clareza, como vimos nesta lição. Entretanto, há também o caminho que Deus faz com os homens, e que também é uma verdade bíblica. Diante do sofrimento, Deus caminha conosco no sofrimento. Nem sempre o sofrimento na vida do crente é um acerto de contas, mas uma oportunidade de amadurecer espiritualmente. O sofrimento é a pedagogia de Deus para nos conduzir à sua plenitude. Deus abençoe a todos. Portanto, como dissera pastor Antônio Gilberto, saudoso, conclamamos ao povo do Senhor para que esteja no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Amém.